começando mais um podcast da Podnexo. E hoje o assunto tá incrível. Olha, o assunto tá polêmico. Dá para fazer muita pergunta aí nas descrições, nos hashtags, porque além de falar hoje sobre plano de saúde, nós vamos falar sobre as redes credenciadas e algumas polêmicas aí bem assim apetitosas no relacionamento com os corretores, os clientes finais, as administradoras, o formato operacional hoje, não só da parte comercial, mas como se entende a venda de plano de saúde no dia a dia. E para isso eu tenho convidadas excelentes aqui, que são pessoas muito conhecidas do meio, do setor. Para você que é aí da área da saúde, você vai reconhecer. Seja bem-vinda, Kátia. Prazer estar aqui, muito obrigada. Tenho certeza que esse bate-papo vai fluir muito e se deixar a gente vira à noite, porque plano de saúde dá pano pra manga. Tem muito assunto. Muito assunto. E você sabe que a gente aqui no estúdio, fazendo o Podnexo, a gente já ouviu muitas vezes o nome Kátia da Uniosp, Kátia da Uniosp, Kátia da Uniosp. A gente falou, mas tem que trazer a Kátia da Uniosp. As agendas não batiam, mas a gente foi fazendo convite e ela falou, eu vou. E não terminamos o ano sem você aqui no nosso estúdio. E que é uma honra pra mim. Escuto muito falar de vocês, acompanho. É muito interativo, é muito inteligente a forma com que vocês colocam. É de uma forma que quem tá assistindo, quem tá ouvindo, tá entendendo. Você sabe que a gente criou esse podcast, né, com o Arthur, justamente pela questão de que, nossa, mas tem tanta dúvida, o povo pergunta tanto, é tanta resposta, e ele mesmo cansado falava pra mim, Emerson, cara, eu passo 90% do meu dia respondendo perguntas e tentando achar soluções de tantos problemas que são recorrentes para quem faz essa negociação, para quem atende, né, na área da saúde com plano de saúde. Isso é normal, é uma característica desse setor, né? É uma característica desse setor, porque a gente está aqui para atender, né? A gente está aqui para trazer qualidade de vida. Mas como tudo na vida, existem regras. E como todas as pessoas que a gente encontra, umas gostam das regras e outras não. Tenta se burlar, né? É onde a gente acaba, como eu sempre falo com o Arthur, né? Ah, mas o cliente não falou e a gente não tem bola de cristal. Daí você entra naquela dividida de eu não sabia, meu corretor não me avisou, a operadora tá se omitindo e daí vai. E vira uma bola de neve. A nossa vida é isso todos os dias. E aí tem que ter uma equipe muito boa, muito bem boa. Formada, braços direitos, braço esquerdo. E hoje você tá aqui com o braço direito, braço esquerdo, que é a Cris, que eu já tô sabendo que a Cris aqui, ela, olha, né? A brincadeira com você é séria. Tem que manter na risca. Você tem uma rede de atendimento ali de pessoas que são as pessoas que estão lá no front, né? De batalha, atendendo o tempo inteiro. É ou não é, Cris? Exatamente, prazer estar aqui com vocês. Eu sou gestora-chefe, né? O pessoal vai lá, a minha equipe fala gestora-chefe, porque eu levo realmente na risca, passo a informação, a gente tem que passar a informação correta e o corretor lá na ponta, muitas vezes ele vende porque ele não tem a orientação. Então, se ele tem a orientação, ele vai vender conforme a gente vai estar passando as regrinhas para ele, se pode, vendi hoje, posso usar o hospital, não posso, tenho direito à consulta, não tenho, porque muitas vezes a gente encontra, o contrato chega, o cliente assina, ele acha que ele já pode passar em consulta no outro dia. Não, né? Ele assina um contrato pessoa física, 24 horas depois ele tem direito a urgência e emergência, enquanto a gente está nesse processo aí de cadastramento. Então essas informações a gente vai passando no dia a dia com treinamento, com apoio, usando muito WhatsApp, muito. E é isso. E você veste a camisa da empresa. Totalmente. Tá de Uniosp aí. Demais. Olha aí, o nosso papo hoje é muito bom por causa disso. Se você trabalha na área de saúde ou se você tá com dúvidas, né, sobre a questão do seu plano de saúde, querendo entender mais, deixa a sua mensagem aqui pra gente que você vai ser respondido sim. Este podcast é um podcast de perguntas e respostas onde as coisas realmente acontecem. Então vamos começar entendendo aqui. Kátia, como é que você entrou nessa? De onde que você veio? A gente tava conversando aqui no backstage e você me falou que já fez televisão, por isso que você tem essa desenvoltura. Eu gosto de falar. Conta mais. Então, na verdade, eu de formação, né, eu me formei professora, amo crianças, eu sou os extremos, amo crianças e amo idosos. É uma coisa assim, que se eu pudesse eu traria para casa literalmente. Eu sou a defensora, trabalhei em outra operadora que era só plano sênior, me identifiquei e acabei por este motivo vindo para a Uniosp, porque o nosso carro-chefe é o produto sênior.
Falo demais, né? Demais da conta. E não é bom? É ótimo. O mundo são daqueles que se comunicam. Mas não é todo mundo que gosta de ouvir o tanto que eu falo, não. Ah, mas eu tô aqui disposto. Eu acho que demais. o público do Podnexo, ele gosta de pessoas que falam bastante. Porque acho que o problema da seriedade e da credibilidade está onde não se fala É verdade. muito o que se deve. Né? Exatamente. Então você tá no lugar certo na hora certa. Eu acabei parando no plano de saúde por acaso. Eu, como eu te falei, me formei professora. Acabei conhecendo, por outros motivos, um advogado que ele tinha uma corretora de seguros. Me convidou para eu fazer seguros de automóvel. Eu falei, mas eu não entendo nada, vai à falência. Ele, vamos tocar, a corretora tá fechada, eu confio em você. Fui pro seguro de automóvel, que ficava no mesmo prédio de uma grande operadora de plano de saúde. E no elevador, com aquela diretoria de plano de saúde, me convidaram. Isso há 28 anos atrás. Fui, gostei, fiquei. É minha cara. É gente nova todo dia, é informação todo dia. O meu trabalho, ele não tem rotina. Ele não tem rotina porque todo dia... Hoje eu tô aqui com você, que é um prazer enorme. E isso acontece, assim, muito. Eu vou com um corretor na linha de frente, numa visita. A gente vai fazer implantação de produto e falar o que é, como se usa um plano de saúde. Como tudo na vida tem regras, como é que funciona um plano de saúde. Então, e quando você entende do que você faz, acabei indo pra TV, fiz 12 anos de merchan, porque deu resultado, porque eu vou lá e não é... eu falo aquilo que eu falo todo dia. Você fazia merchan na TV? Eu fazia muito merchan na TV. Aonde você fazia? Fiz muito TV Gazeta, Kátia Fonseca, Rony Von, Ione Borges, Claudete. Então é uma coisa. Mas então assim... dá uma palhinha pra gente como é que era o merchan. Faz conta que a gente tá aqui no meio do Rony Von, tá bom? Eu vou imitar o Rony Von. Queridas, é um prazer estar com vocês. Olha, eu fico sempre apaixonado em poder falar desse assunto. E aí... Mas tá chegando a hora boa, a hora de falar de coisa boa. Eu vou chamar uma amiga, a Kátia, pra falar o que ela tem. Presta bem atenção. Anota aí, querida, você que tá em casa. Vai lá, Kátia. Você que pensa que plano de saúde que é só para quem tem dinheiro é porque não ligou para a Uniosp. Somos um produto exclusivo, específico, popular. O que quer dizer? Você pode pagar, é que você nunca ligou. Tem mais idade? Tá achando que não cabe no seu bolso? É porque não falou com o nosso consultor ainda. Porque o Plano Sênior, ele é o nosso carro-chefe e a gente entende do que faz. Rede preferencial, rede credenciada. O problema é não ter um plano de saúde. E o segundo problema é não ter na sua região. Estamos em 21 municípios. Eu tenho certeza que eu tenho algo bem aí pertinho da sua casa. Sabe por que eu gosto dessa mulher? Porque ela vem aqui dar o recado que você precisa. Continua acompanhando o nosso programa aí na sua casa. Aê! Aê, arrasamos! Me pegou de surpresa. Diva, viu? Mas você viu como você tá preparada. Me pegou de surpresa. Ela é sempre assim? Ela é sempre assim? Ela é sempre assim. Na verdade, quando a gente tá... A equipe toda tá junta, ela tem que... A equipe fala muito, na verdade, né? E aí ela fala, deixa eu falar, porque ela tem que falar o tempo todo. Ela passa com a escola de samba e fica. E aí, às vezes, a gente não deixa realmente ela falar. E aí ela tem que, gente, eu quero falar, porque ela fala o tempo todo. Isso é bom. Eu tenho muita ideia, porque assim, eu tenho que ter diferenciais. Porque, na verdade, Emerson, é assim, o plano de saúde, ele é igual. A ANS, quem rege o plano de saúde, né? As operadoras de plano de saúde, medicina de grupo, ela é igual. A lei, ela é igual para todo mundo. O que vai mudar de um plano de saúde para outro? Porque todos têm que dar atendimento, no caso pessoa física, né? 24 horas, urgência, emergência, e por aí vão as carências acabando lá 24 meses para pré-existência, 10 meses para parto. Então, o que vai mudar um plano do outro? A minha regra comercial, eu tá reduzindo uma carência promocional durante 2 meses. Eu tô aumentando minha rede, eu sou produto popular. Você tem lá tal hospital, aquele bem chique, que eu não sei se pode falar o nome ou não. Pode. Mas pode falar? Einstein, Sírio-Libanês. Como é que eu vou manter o Einstein pagando o que ele paga para uma criança? Segundo, somos um produto popular, estamos em 21 municípios, mas o Einstein atende sua necessidade? Primeiro, é custo-benefício. O que eu preciso é te dar atendimento. Você não vai morrer sem atendimento, você não vai ter que atravessar a cidade. E a gente escuta, quando você vai ter o Einstein? Nunca. Nós somos um produto popular. Quando você vai ter o 9 de julho? Nunca. Porque assim, eu prezo pela saúde, pelo cuidado e de cercar de rede credenciada os municípios que eu atendo, que depois a Cris vai falar um pouquinho de rede credenciada, mas que são 21 municípios. Às vezes a pessoa mora lá no extremo da Zona Leste.
Mesmo que eu tivesse um Einstein, um 9 de julho, dá tempo de você chegar Não numa vai emergência, atender. de você atravessar os extremos. Numa urgência emergência, um princípio de infarto, um AVC, você morre. Então, isso é muito importante quando alguém está comprando. É o que eu sempre falo. Você vai chegar, você vai fazer uma viagem, se você for com um Fusquinha, você vai chegar com um carro potente, você vai chegar com conforto, um pouco mais rápido. Se você for de helicóptero, você chegou lá. O importante é você chegar no seu destino com segurança e qualidade. Então, o que você está pagando? Um produto popular? Vamos entender o que é a rede. A gente bate muito nos treinamentos, porque o corretor, muitas das vezes, principalmente os mais antigos, eu já sei tudo. Ninguém sabe tudo. Eu aprendo todos os dias. Tem até preguiça de continuar aprendendo, né? Dá até preguiça, porque a ANS muda muitas coisas, chega regra nova, lei nova, nova RN. Então, o que acontece? Eu preciso entender e preciso passar isso. E às vezes o corretor fala, entendo tudo de plano de saúde, não tem como, porque ele vende todas as operadoras. E cada uma entra na sua regra comercial, obedecendo, claro, as leis da ANS. Então, ninguém sabe para quem que você está vendendo. Às vezes ele fala, não, tem que ser um produto bem melhor, o cliente tem potencial, mas se ele mora do lado do hospital que ele precisa, o que ele precisa é de custo-benefício. Tem um hospital e vou pagar pouco. Pronto, todo mundo tem que ficar satisfeito. E eu digo que o plano de saúde, ele tem que ser entendido. Eu gostaria muito, de repente eu escuto, né? Mas eu já tô grávida e eu tenho carência para parto? Sim, porque senão a conta não vai fechar. Se a conta não vai fechar, a gente já viu várias vezes, né? No decorrer desses 28 anos aí que eu tenho, operadora que fale. Fale por quê? Porque não tem como você fechar a conta. A gente, claro, urgência e emergência é involuntário à sua vontade. Aconteceu, ninguém sai na rua para ser atropelado, óbvio. Mas assim, a prevenção ainda é o melhor caminho. Mas infelizmente a pessoa primeiro fica doente, daí ela quer entrar no plano de saúde e não quer cumprir carência. Não tem estrutura financeira que aguente. Você tem que ter sempre, né, uma rede própria, uma rede preferencial, mas a coisa tem que ser feita certinho. Você entra no plano, você cumpre suas carências, tem seu atendimento, exceto urgência e emergência. Risco de vida não tem carência. Aconteceu, você tem que ter todo o atendimento. Eu não falei que tinha produto novo, que o negócio estava cada vez mais colorido, e agora o cara virou garoto propaganda. O cara tá arrebentando na frente da câmera e ele tá aqui ao vivo. Seja bem-vindo, Arthur! Obrigado, gente. Obrigado, Kátia, Cris, Emerson. É sempre muito bom aqui a gente fazer esse podcast, porque ele traz muita informação e traz muita coisa boa. E já há muito tempo eu queria trazer a Kátia, a Cris aqui, para que a gente falasse da Uniosp, né? E eu acho que é muito interessante a gente falar o que é Uniosp, né? Porque muita gente, principalmente nas empresas que a gente visita, que eu tenho ido, muita gente ou não conhece ou tem uma visão ainda um pouco antiga do que é a Uniosp, né? Então, o que é Uniosp? Por que Uniosp, né? Cris, Kátia, fiquem à vontade. Eu vou falar, a chefe deixou. Se ela deixou, eu vou aproveitar. Ela olhou de lado, deu aquela piscadinha sim. e falou, Fala. vai que é sua, Vai, Cris. é sua, né? Porque depois que ela começar a falar, Uniosp quer dizer União dos Hospitais. A Uniosp nasceu em 96, né? Aqui no ABC, em Santo André. E foi a união dos principais hospitais que tinha, o Ribeirão, Brasil, Bartira. E até meados de 2016, ela estava com essa rede. Entrou uma nova diretoria. Essa rede, a partir de 2017, mudou. Esses hospitais saíram. Focou-se num público C e D, hospitais mais populares. E onde não se tem hospital, a gente tem clínicas que dá pronto atendimento. E estendeu essa rede para São Paulo. Então, hoje a gente atua no ABC, São Paulo, Grande São Paulo, que a gente estende região de Osasco, até Cotia, Alto Tietê, de Itaquaquecetuba até Poá, toda essa Guarulhos, toda essa região, a Uniosp hoje ela opera, diferente da Uniosp do Exato. passado. Que tinha ali os hospitais, né, que hoje fazem parte da, Redditor, né, a maioria deles, a maioria né? tá com a Redditor. E aí houve essa mudança, né? Essa Mudança de público, reestruturação, né? Mudança de público. Ainda resta, na carteira a gente conhece um ou outro ali que é desse de 2018, 2017, que continua, mas a maioria saiu até porque
sair os hospitais e eles têm um foco nesses hospitais. Então, hoje o nosso público é um público mais C&D, uma rede mais popular. A gente trabalha aqui no ABC com 4 hospitais, em Santo André, o Acácias e o Santa Ana, que é rede verticalizada, Sim. que é a nossa rede de referência, o Santa Ana em São Caetano, E em Mauá, Acácias de Santo André, né? Santa Casa de Mauá e Santa Casa de São Bernardo. Sim. Então, a gente tem essa rede e as comédias, né? Que a gente tem 3 comédias no ABC, São Caetano, Mauá e Ribeirão. Mauá e Ribeirão tem PA, então dá pronto atendimento até às 19 horas. Legal. Então, isso ajuda também. Então, muitas vezes o cliente, por exemplo, está aqui em Ribeirão, ele não precisa ir lá para Mauá, o meu filho precisa tomar só uma inalação, ele pode vir aqui na comédia de Mauá e se precisar de uma internação ou de ir para o hospital, a gente remove. Essas são dúvidas, foi até super legal que você entrou nisso, porque muitas empresas que a gente tem ido visitar, né, que a nossa equipe tem ido ver, principalmente aqui em Ribeirão Pires, né, eles questionam bastante, né, e teve uma empresa recentemente que nos questionou, a gente estava já fazendo, fechamentos, mas vocês ainda atendem o Hospital Ribeirão Pires, né, que é da antiga carteira, né? Falei, olha, não tem mais o Hospital Ribeirão Pires, até pelo fato do próprio hospital já ter saído antes mesmo de ter sido vendido para a Reddor, né? E aí não faz mais parte da rede. Aí a gente realmente explica a rede. E essa era uma das maiores dúvidas, né, que a gente teve em vários podcasts, várias pessoas nos questionaram sobre a rede, como é que está a rede, como é que estão os encaminhamentos, principalmente no Grande ABC, se estava só focado naqueles hospitais, né, Bartira, Cristóvão da Gama, Hospital Ribeirão Pires, né, que faziam parte da antiga Uniosp, né, e aí hoje é o que eu sempre falo, a Uniosp, ela teve uma fase lá atrás com esses hospitais, né, que a gente sabe que são hospitais bons, mas eu acredito que hoje ela está muito maior, né, está muito melhor, porque há um acréscimo de rede credenciada que não tinha antes. Exatamente. Né? E uma das principais características da operadora hoje é trabalhar com rede unificada. Então, isso facilita muito para o público, né? Então, independente do produto que ele está entrando, a rede ela unifica para todos. Tá. Então, o cliente que está aqui em Mauá, se ele quiser usar a rede de Santo André, ele vai usar. Claro que o cliente que está em Mauá, no máximo ele vai em Ribeirão, o cliente está em Ribeirão, ele vai em Mauá. Mas a rede abre toda para ele, Sim. inclusive no nosso produto Senho. Então, isso facilita para o público. Porque muitas vezes lá na ponta o corretor vende e fala assim, olha, estou te vendendo, você tem Uniosp. Só que tem a Clínica X lá, a Clínica X é pro produto tal, como as outras operadoras trabalham. Aí na ponta o cliente compra achando que a clínica que ele quer não, ele teria que pagar um valor a mais. Um valor mais caro, que é o padrão, né? Que é o padrão. Você comprar o padrão então, uma característica que tem da operadora é essa. A gente tem o nosso carro-chefe, a Kátia já falou, que é o produto Senho, e o Senho é o menor custo e benefício que tem hoje no mercado. Se você fazer uma pesquisa de produto Senho, acima de 59, tá 468,37. Ufa, eu tô com 51. Ufa, eu tava pensando Senho. Você não é Senho ainda na operadora. Senho é a parte de quando, hein? Esse aqui tá novinho. Esse aqui tá novinho. Esse aqui ainda é pro produto Baby. A gente sempre brinca, fala assim, ele é o único administrador que andava de fralda e já ouvia falar de plano de saúde. Você sabe que eu falo isso de mim, né? Eu fui 17 anos gestora, que é a função que a Cris exerce hoje. Daí, mano, não é que eu tô velha. Hoje, como é que chama? Que tem hoje é jovem aprendiz. Jovem aprendiz. Eu falo que eu fui baby aprendiz, eu não tô velha. Então, complementando, o de 54 a 58 tá R$390. Um e aí, tem outro diferencial. Todas as operadoras que têm produto Senho, geralmente esse produto, a rede, ela é restrita. Eu tenho 10 hospitais. Pro Senho eu só dou 2. Eu sou da rede verticalizada. O que é rede verticalizada? Eu não sou da área. É a rede própria. É a rede própria. A famosa rede própria? É o hospital próprio, é o laboratório próprio. Aonde os procedimentos... E no caso é direcionado, né? No nosso, ele não é próprio, mas a gente tem uma rede de referência, onde tudo aquilo que eu precisar com mais agilidade, é um exame mais complexo, eu mando para o meu parceiro preferencial, onde eu falo que tem a gente já falei e vou voltar a falar.
O importante do plano de saúde é você ser atendido. Aquilo que a Cris falou é muito importante. Quando não chega em algumas operadoras, o valor do sênior é extremamente alto e a rede extremamente curta, né? Exatamente. E na Uniosp isso não acontece. A minha rede, a preferencial e a rede a credenciada, ela é a mesma em qualquer produto. Então, eu tenho um custo de produto popular, eu dou atendimento em 21 municípios e aquilo que eu me propor eu vou fazer. Só que se eu mando para uma rede referência, onde a gente tem maior movimento, automaticamente, você conhece seu vizinho, você precisa de um pouquinho de açúcar, você vai falar com aquele vizinho que é próximo a você ou você vai andar um quarteirão? Que nem vai te conhecer. E é bem isso mesmo no plano de saúde. A parceria é tudo na vida sempre. E eu tendo uma rede referenciada, agilidade pro cliente e para nós, enquanto as demandas, é muito mais rápido. E só complementando, já que ela falou de rede referenciada, a gente tem aqui 2 hospitais de referência no ABC, que é o Acácias em Santo André e o Santa Ana em São Caetano. Tem os Jardins em Pinheiros, o Santa Clara na Vila Matilde, que é para onde a gente faz direcionamento de procedimento de grande porte. A gente direciona para internação, para cirurgias de alta complexidade. Tecnologia de ponta que não deixa a desejar para nenhum hospital. É um hospital, eu tenho muito orgulho em falar isso. É um hospital que foi inaugurado em 2018 e foi levantado do zero, atrás do antigo Hospital São Carlos. Vocês sabem, né, que nem você estava falando agora, Kátia, sobre o que vocês se propõem, vocês atendem, né? E isso a gente vive muito na prática, né? Então, como a gente já, enfim, falou em diversos outros podcasts aqui, a gente se preocupa muito com o atendimento, em dar realmente respaldo e pós-venda para o cliente, né? Não deixar o cliente, muitas vezes, ele direto com a operadora, porque a gente sabe que enfim, a demanda que vocês têm ela é muito grande. Vocês olham para um grupo muito, muito maior do que, às vezes, aquela carteira específica do corretor, né? E você vive isso com a gente, você é um dos nossos principais parceiros. Exatamente. A rede credenciada da Uniosp, ou a rede preferencial é a rede preferencial, mas você pode ver que a gente não coloca uma rede, eu comprei hoje, eu não compro para usar, ninguém quer ter um plano de saúde para usar. Mas quando você vai usar, não tem mais. Isso não existe na Uniosp, você acompanha muito e assim, isso com a gente. A gente tem liberado diariamente procedimentos de média, de alta complexidade, com muito mais agilidade do que outras operadoras aí que se julgam as maiores do país, né? O nosso app tá muito rápido, né? Não, tá rápido. E eu falo isso também porque no período da pandemia, da alta da pandemia, muitos atendimentos, eu já te falei isso, muitos atendimentos, por exemplo, de uma GNDI, ficaram bloqueados, ou eles não atenderam, ou porque o médico não ia, né, que era um direito dele de não ir, né, ou porque simplesmente a operadora ela bloqueou o atendimento, a gente não teve isso. A gente não represou. Você falou logo que a gente voltou da pandemia. Exatamente. Você falou isso mesmo. E isso para a gente deu muita segurança em evoluir cada vez mais as vendas, já víamos a Uniosp como a principal parceira da Nexo em planos de saúde, isso só foi incrementando isso, né? Então isso que dá muita segurança de a gente trazer, vender. E hoje, promover este podcast foi exatamente para que você que está assistindo a gente, você entenda que a Uniosp ela não é mais a Uniosp antiga, para quem conhece a Uniosp antiga. Entenda que saiu de 2 municípios para 21 municípios, atendimento em 21 municípios, né, que está realmente se propondo e atendendo o que ela se propõe a fazer, né? Então isso é o mais importante, por isso eu trazer aqui a Kátia, a Cris, que representam, né, o departamento comercial, a empresa como um todo, isso é o mais importante, né? Bom, a gente tem aqui no nosso podcast, a gente já tem uma tradição, né? A gente até brincou, que é um quadro. É um quadro. Você já me pegou na primeira de cara. A gente tem uma tradição. É um quadro que a gente começou a inventar aqui do nada, e de repente a gente percebeu que era legal e tudo. E é um quadro que a gente tem até vinhetinha nova. Então vai rodar a vinhetinha do quadro Tiro, Porrada e Bomba e Polêmica. Tiro, Porrada e Bomba e Polêmica, a gente tem que jogar aqui nesse caldeirão coisas que a gente pode falar bem, a gente pode falar mal, porque nós estamos com carta branca. Carta branca. Falar a verdade que ninguém fala. Isso. Porque a verdade não é uma coisa fácil de ser falada, nem de ser escutada. Nem de ser escutada.
porque tem muita gente que nos ouve aqui que quer falar assim, olha, esse podcast é um podcast sério sobre plano de saúde. E para falar sério, a gente tem que falar os dois lados da moeda. Gente, eu queria falar sobre fraude. Como é que é esse mundo da fraude? Tem muita fraude em plano de saúde, Kátia? Muita fraude. As pessoas não entendem que isso não só prejudica ela própria, porque toda fraude, seja de qualquer parte que ela vier, ela é passível de punição, como tudo na vida. Se seu filho chegar e se atacar no chão, atacar um prato no chão, você vai punir ele, porque se ele atacar um prato, ele pode se cortar. Então ele tem que entender que ele não pode. E assim funciona o plano de saúde. A fraude realmente é uma coisa que toma muito tempo da gente, é uma coisa que prejudica, as pessoas não enxergam. Ela se prejudica, ela prejudica o todo, porque de repente você começa a pagar para alguém que tiver um plano empresa. A empresa, vamos entender que é uma coisa só. Se você entrar mentindo, se você entrar omitindo, vamos dizer assim, tudo aquilo que você já sabia que ia usar e que você disse não no começo, a conta é uma só. E ela vai dividir para todos os funcionários. Todo mundo paga um pato. Então não é justo para quem está entrando com o produto, não é justo para o colega de trabalho que está pagando a sua conta porque você omitiu. E até mesmo pode ser cancelado o Pode. contrato inteiro. O contrato inteiro. De uma empresa. Porque omissão tá na lei, né? Que nem eu te falei no comecinho, existem as regras da ANS e é para os dois lados. É para o consumidor final e é para a operadora do plano de saúde. Então, quando você omite, é aquilo que eu falei. Você não vai ficar sem um atendimento, mas a conta vai chegar. Eu usei muito meu cartão de crédito, muito legal comprar, mas uma hora eu vou pagar a fatura. E o plano de saúde é muito isso, as pessoas não têm ciência. Às vezes a gente pega casos assim, olha, eu vou fazer o plano, eu sou soro positivo, mas fica tranquila, porque eu vou estar usando um hospital referência público. A partir do momento que a pessoa fizer um plano de saúde, não adianta omitir a informação, porque ele foi para o público, ele usou, mas as empresas se falam, né? A gente fica sabendo o que aconteceu com o hospital, o privado e o público, e a informação cruza. Você tomou uma injeção, quem vai pagar a conta é o plano de saúde. Você fez uma cirurgia de grande porte, quem vai pagar? Você fez no hospital, mas eu fiz no hospital público, não prejudiquei a empresa, não prejudiquei. Não é nem a questão de prejudicar. A questão é que mesmo no plano de saúde a verdade aparece, e aquilo que o Arthur falou, às vezes por causa de uma omissão, todo mundo é punido financeiramente, porque assim, a gente está falando de algo que é ônus e bônus. Você paga para ter um atendimento e eu me comprometo como operadora a dar esse atendimento. Mas assim como eu tenho que cumprir todas as regras, 24 horas para urgência e emergência, passando por todas as carências, 10 meses para parto, 24 para pré-existente, essa regra é uma obrigação minha, mas é uma obrigação do cliente informar o que ele tem. E a gente pega muita fraude, que é uma coisa desagradável até de falar, eu não sabia que eu tinha. Determinadas patologias, a evolução, no primeiro exame você pega. Eu estava até brincando naquela hora, conversando com você. Eu peguei um caso recentemente, eu não sabia que eu tinha aquele tumor. Era maior que um limão. Já deixou a pessoa cega. Depende o que é, a pessoa já não está andando. Literalmente estava numa cama, não se alimenta via oral, só sonda. Então, como é que você faz um plano de saúde, coloca não de ponta a ponta que você não tem nada? É óbvio que eu vou dar o atendimento, que nem eu te falei, urgência e emergência, atendimento garantido sempre, mas depois tiramos o risco de morte, a conta vai chegar, porque juridicamente as leis também protegem a operadora de plano de saúde. Então, sanamos, primeiro lugar, a vida e a saúde. E segundo, eu vou te cobrar, porque você sabia, assim, não tem como, não estava andando, eu te levei de cadeira de roda, você fez para alguém, você fala, não, eu não sabia. Não, você sabia. E provar é uma coisa muito tranquila. E eu gosto muito disso nos dias de hoje. Porque até um tempo atrás era assim, eu vou mentir, gerou matrícula, acabou, eu vou usar mesmo e dane-se. Não é dane-se. Existe todo um conglomerado que você prejudica todo mundo, você se prejudica a operadora, prejudica a empresa. E quando eu falo se prejudica, a conta vai chegar, porque juridicamente eu posso te cobrar porque você omitiu. Ou eu vou te cobrar ou eu vou estar cancelando. E mesmo assim a cobrança vai continuar. E sejamos sinceros, né? Hoje em dia a ANS não deixa passar nada e ela prejudica demais as operadoras. Eu acho que é um órgão que tem seu poder, sim, tem a sua razão de existência, mas eu acho que hoje ela serve muito mais para prejudicar o mercado do que para ajudar. Para prejudicar o mercado?
Totalmente. Porque ela embarrera. Porque ela cria situações onde, por exemplo, as novas aprovações de rol, que vem aí já há mais de 10 anos, você obriga uma empresa a ter que dar novos procedimentos. Maravilhoso isso, eu acho que tem que ter isso. Só que aí você não vê o contexto geral do país aonde, você tem que ter equipamento novo, você tem que ter, novos profissionais, enfim, treinados. Quem que arca com esse custo? Equipamentos que são caros, né? Você vai trazer lá um equipamento dos Estados Unidos. A importação é caríssima. Tudo que é importado nesse país é muito caro. E assim, é taxativo. Ou faz ou você é multado. Ou não abre. Entendeu? As sanções de... Suspende seu plano. Exatamente. Reservas hoje que a operadora tem que ter, que as administradoras têm que ter, que por mais que você já tenha isso já montado, eles vêm com fatores lá que só beneficiam as grandes. Entendeu? Por quê? Porque existe um lobby muito grande entre as maiores administradoras. Não deixar crescer quem está embaixo. As maiores operadoras, entendeu? Fica aquele lobby fechado e aí o mercado vai se, restringindo, quem se prejudica é o consumidor Porque final. chega uma hora, que nem eu falei, nós somos um produto regional e a gente entrega o que promete, mas isso que ele falou é muito importante. Aumentou o rol, coloca aí, tem coisas que o custo é muito alto, eu tenho que ir atrás de profissionais, de rede credenciada que até então não tinha, e assim, toque de caixa, amanhã você tem que ter. Você não tem? Você tem uma multa. E chega uma hora que você é obrigado a aumentar a tabela. E se eu aumento a tabela, eu estou prejudicando o próprio consumidor final. Exato. Então, a conta não fecha quando é muito lindo, né? Ouvir falar, você pode tudo. Né? É maravilhoso. É muito lindo, você pode tudo, mas quanto custa esse tudo? Porque isso não sai de graça. Para eu te dar um atendimento, eu tenho que ir atrás de um profissional, como o Arthur falou. Quanto custa esse profissional? Quantos profissionais eu tenho? Como é difícil, quem está do lado de lá não entende o quanto é difícil, por exemplo, você ter um pediatra. Você tem que contratar o pediatra e você pagando bem, pagando um valor justo, às vezes além do que tá a tabela de mercado, você não consegue. Então, assim, e a ANS não olha esse seu lado, tá? Eu tenho no mercado esse profissional, quantos profissionais estão dispostos a não estar atendendo sua particular? Mesmo você chegando na tabela, acima da tabela. Então, é uma coisa muito complexa, onde quem mentir, a verdade sempre ela vai aparecer. Então, às vezes eu falo que muitas das vezes o corretor ele não tem bola de cristal. Eu vou na sua casa, eu estou vendendo para sua mãe, que você está dizendo que ela tem 99 anos, mas que ela não usa nem óculos, que ela não tem uma diabetes. Isso são coisas que a gente sabe que não existe, não existe. Isso aí não é recusar o cliente, é eu saber... É experiência de mercado. É experiência e assim, tudo existe a carência. Então não adianta você falar que alguém de 99 anos, ela não usa o óculos, ela não tem uma pressão alta, ela não tem uma diabetes. Então a coisa tem que ser clara, porque tudo é ônus e bônus. Existe, a gente tem um produto popular, regional, que nem eu falei, se você ainda não tem Uniosp é porque você não ligou. As pessoas falam, não, mas quanto custa? 3 mil, 4 mil por uma pessoa da terceira idade? Não. Você mora na região que eu atendo? Você está nesses 21 municípios? Minha rede te atende? Então, você pode pagar um plano de saúde, sim. Mas, às vezes eu falo, o corretor não tem bola de cristal. Se você disse que a sua mãe não tem nada, e você pode ser responsável financeiramente, inclusive por ela, eu vou acreditar no que você está falando. Meu filho não tem nada. Eu não tô vendo o seu filho. Você tá fazendo pra você mesmo. Você tá me olhando, eu tô aqui ótima. Você não sabe. Se eu tenho uma patologia grave, andamento, um tratamento, nós somos eu tenho que te falar a patologia que eu tenho. Mas se eu não falar e você me olhando, eu estou ótima. Então isso vira aquele emaranhado de coisas onde não fui atendido e eu não tinha. Você não tinha e descobriu depois? Ok. Você saiu, foi atropelado? Ok. Urgência, emergência, ninguém... Tudo vem de dentro para fora. Eu não quero ter um infarto, mas eu posso ter um infarto a qualquer momento. Diferente de um tratamento que você já faz. E o que o Arthur falou do rol,
rol das imposições, ele não quer saber se eu sou popular, se eu cobro R$131, eu vou dar aquilo que eu não consigo mais manter os R$131. Não dá tempo da gente negociar, de você respirar, deixa eu no mínimo estar empatando, porque muitas das vezes isso não acontece. E só fica realmente os fortes. É por isso que você vê, por causa de fraude, se você falou que você não tem, eu não posso colocar sim. A fraude vira minha, entendeu? Exato. Então, assim, eu sou obrigada a catar o que o cliente tá falando e vou te falar. É pra falar, você falou. Tiro, porrada e bomba, porrada né? e bomba. Então, Tem o que cliente, muitas das vezes, ele é muito mais informado que o nosso consultor. E aí que eu queria chegar. Porque esse é o outro lado da moeda. É o outro lado da moeda. Que o teu consultor tem que estar muito treinado, tem que E ter às muita vezes ele também não expertise. quer o treinamento. Porque ele, eu já sou antigo, eu já sei tudo. Tiro, porrada e bomba. Joga a gasolina na fogueira. E isso é uma coisa complicada. Que nem eu falei, a lei é igual para toda operadora. Cada um com a sua regra comercial, respeitando as leis. Daí você vai marcar um treinamento, você escuta assim, é pra falar, né? Vocês mandaram falar. É pra falar. Tem café? Tem café? Legal, você tem que tomar um café. Eu acho que assim, tem que ser uma coisa leve, divertida. Mas você não pode vir pro café. Café eu tomo na minha casa. Então você tem que vir para entender o que eu tenho para te oferecer. O meu produto é regional. Se você é um grande executivo que tá cada hora em um canto do país, eu tenho que entender o que é um produto regional, onde que eu te atendo, porque se eu falar eu entendo tudo, atende lá em Brasília, atende, porque eu não participei do treinamento, porque eu tenho preguiça de ler. Eu tenho vários aditivos. Qual é o aditivo do sênior? Qual é do pessoa física? Qual é o para o sênior familiar? Qual é para a empresa? Até 30 vidas eu tenho carência. Depois de 30 vidas não tem carência. Mas se eu não entender na hora que eu vou vender, eu quero vender, eu te falo qualquer coisa, não falei uma verdade, às vezes até por falta de instrução, preguiça de ler, preguiça de ir num treinamento. E explode na ponta final. E aí explode muitas das vezes, agora falando do lado inverso. Uma venda errada. Você sabe que eu brinco, né, que a gente tem o corretor regulamentado e o não regulamentado. Né? Então, E que a gente vai atrás do você não tem- regulamentado. você tem Ele o é corretor conhecido. que parou em 98. O cara parou em 1998. E acha que sabe tudo. Exatamente. Não Ele entende de ele não lei. tá acompanhando o mercado, ele não tá sabendo o que tá acontecendo, aí cai em cima de tudo isso que você tá falando agora. Porque às vezes tem um lado do cliente que omite, Ele sim. tá lá no Sancil ainda, né? Ixi, ele tá naquela lá no- época. Você também entrou baby, Classes hein? lá- não, Você ele- entrou baby. É Sabe porque onde eu tô ele aprendendo tá? com ele. Você sabe onde ele tá? Classes laboriosas. Classes laboriosas. Classes laboriosas. Tá Daí lá ele atrás. não entende, ele não vai perder a venda, ele olha no seu olho e fala, pode. Eu tenho urgência e emergência a nível nacional, o que está no meu contrato? Qual é o registro que eu tenho na ANS? É um produto regional. Se eu não entendo e eu quero vender, Vai vender um nacional. eu vou vender um nacional. A pessoa acreditando compra, Viaja. tá lá no Rio de Janeiro, tem lá não sei aonde. Não tem. Daí, assim, é o que eu falo, que tem as duas partes, que você tem que administrar. E isso, às vezes, é estressante. Você chegar no consenso, primeiro, a vida. Não importa se o cliente omitiu, se o corretor omitiu, não estava instruído suficientemente. A primeira coisa é, vamos tirar você do risco. Depois vamos analisar. Para isso, a gente tem uma equipe jurídica especializada e que vai falar. Vai. Não, a fraude é daqui ou a fraude é daqui. E a punição vai chegar. É que nem fatura de cartão de crédito. Você pode rezar, mas ela chega. Chega. É Você pode igualzinho. mudar de endereço, mudar de nome, mudar de gênero. Eles vão te achar. Vão te achar. Vão. E você vai pagar a conta. Então, Ó, saímos eu do quadro Tiro, Porrada e Bomba ou ainda não? Só Não, tem mais fechando. gasolina. Mais uma, Tem tem mais uma, mais tem mais uma, tem mais gasolina. uma. Não, só fechando. É que ela tava lembrando, lembrei de uma situação, né? Eu tava dando um treinamento e o corretor falou assim: nossa, Cris, eu ia fechar o Uniosp, tava fechada. Não consegui fechar, menina, porque você não tinha rede em Campinas. Aí eu falei assim: sério? Sério. Eu vou te falar que você não conseguiu fechar porque você não conhece a minha rede, não conhece o perfil do seu cliente. Porque se você sabe que o cliente mora em Campinas, você já sabe que não é perfil da Uniosp, porque eu não tenho rede em Campinas. A minha rede é só São Paulo e Grande São Paulo. E aí a gente entra no que ela tá falando. Eu falei, você não deixou de vender a Uniosp, você deixou de vender outro produto, porque o cliente vai procurar um outro corretor que Comprar, ele vai. Comprar, ele vai. É. Você perdeu a venda, porque ele, além de tudo, ele deixou o cliente ir. Não consegui vender, o cliente foi porque não tinha rede. E aí a gente entra... Esse dia aí tinha café?
Tinha café? nesse dia? Tinha café? Não, foi sempre pra- tem café. Ele Não, foi pra tem tomar até- café. Não. Ele foi pra tomar café. Ele foi Não, pra e tem tomar uma café. coisa assim que eu falo, não, vai ter café? Eu falei, claro, claro que tem café. Café tem. E aí ele falou assim, não tinha pensado dessa maneira. Mas aí ele é aquele corretor que participa do treinamento, que não presta atenção. Fica tá no telefone, celular, fica no celular, não te olha, não te atrapalha, olha. não tira o som. E sabe o que eu faço no café agora? Eu entrei baby, que nem eu te falei, né? Eu ainda sou É jovem. o famoso pastinha. Não, mas sabe o que eu faço agora? É assim, a gente veio pra bater um papo e pra você entender porque eu digo assim, a venda é uma oportunidade. O que você não fizer, seja na área que for, o que você não fizer, alguém vai fazer. Então, por isso que eu falei que eu sou acelerada. Eu falo pra minha equipe, vamos fazer antes, tá na nossa área de abrangência, o que meu concorrente faz? Eu tenho que ser melhor. Porque se ele pode, eu também posso. Se eu falando de empresas sérias, a conta tem que fechar e a gente vai fazer. Mas aí tem café? Tem, quando a gente terminar. E assim, e a gente tem brinde? Tem sorteio? Tem. Mas eu vou fazer as perguntas porque você sabe quem vai chutar e quem... Você acabou de falar isso aqui, são 21 municípios. Então, assim, tem café. É um prazer servir o café. Mas primeiro vamos bater o papo. E depois isso a gente aí. vai jogar conversa fora, vai falar da novela, da fatura do cartão, do que quiser. Mas primeiro Foco no trabalho. seja profissional no que você faz. Porque é difícil, meu amigo. É, difícil. claro que é difícil. Você tem mais tiro, porrada de bomba aí? Não. Tem mais tiro, porrada de bomba aí? Olha, eu acho que ela não é nem tiro, porrada e bomba, mas é mais uma, sabe, questão que eu também quero, saber ouvir quais as prospecções que vocês têm, o que vocês imaginam que a Uniosp tem que ser em 1 ano, em 5 anos, o que falta hoje para a Uniosp ser melhor? Então, hoje não falta, porque assim, eu entrego exatamente o que eu tô falando que eu vou fazer. Então, assim, hoje falar falta, não falta. Prospecção para o futuro. A gente falou muito de rede referenciada, eu ter bons parceiros que eu te atendo em outras regiões. Quando a gente fala que quantos municípios tinha a antiga Uniosp e quantos ela tem hoje, triplicou, quintuplicou. Mas assim, talvez para o futuro que falte, porque faltar hoje não falta. Hoje a gente tem tudo aquilo que a gente Hoje se comprometeu, que está no sim. contrato. E tem mesmo, gente, tem mesmo. Mas o que falta é eu atingir novos municípios. Hoje eu tenho 21, por mim, bom, eu sou diretora comercial, né? Por mim eu quero ter o Brasil inteiro. Mas dá certo na Uniosp porque a gente entende que, primeira coisa, ela é popular. Segundo, ela é regional. Então, um passo de cada vez. Eu vou estar hoje nos 21, amanhã em 24, depois em 28. Então, olhando a médio e longo prazo, está um pouquinho maior, ter mais municípios, mas a gente cuida disso, se preocupa com isso, não é fácil. Você chegar num lugar diferente, que nem a Cris acabou de falar. Tá, só tem um hospital e ele é da minha operadora concorrente. Você iria me atender? Claro que não. Porque se eu sou popular e o meu concorrente de nível nacional, é muito mais caro, por que ele vai deixar eu atender no hospital dele? Isso aconteceu em São Bernardo. Não tem lógica. Com a própria Notre Dame. Onde a Uniosp tinha o Hospital São Bernardo credenciado e a GNDI cortou o credenciamento, porque o custo da Uniosp é um custo muito melhor do que o da internet, que entrega mais. Em treinamento, às vezes o corretor, por exemplo, corretor que vende Zona Leste, extremo Zona Leste, fala assim, você podia ter o Hospital São Miguel, exemplo. Fala assim, não tem como, nem vou dizer para você que vai ter. Por quê? A minha tabela é uma tabela de um custo-benefício baixo. Vai pegar a tabela da operadora que é dona do hospital, ela vai credenciar. Porque vai vender o corretor não vai vender o produto dela, vai vender o meu produto. Você entendeu do que a gente está falando, Emerson? É muito mais abrangente. Eu tô lá, o hospital é de determinada operadora, onde o sênior custa lá 3,5, 3,800. Que é a rede vertical. Aprendi. Daí se ele abrir para mim, que o meu custa menos da metade... Ele tá pagando por isso. Por que ele vai... É exatamente isso. O cliente vai olhar, eu tenho um hospital que eu quero do lado da minha casa. Aqui eu tô pagando 3,5. Eu vou para lá pagando 500, 600 reais. Para mim é o mesmo hospital. Então a gente tem essa dificuldade de aumentar a rede, porque hoje está virando meio que um monopólio de duas, três, né, de hospitais, de operadoras. Você não pode? Eu posso, mas você convence o cara a me credenciar?
Porque não vai. Se o outro plano é muito mais caro que o meu e ele me aceitar como credenciado dele, o cliente vai reduzir custo. Eu tô com um hospital que eu já queria. Então, isso é muita coisa. Se a gente for falar, daria pra falar aqui o resto da tarde, a noite toda. São coisinhas que a pessoa fala, mas caraca, você não consegue fazer? Não, não é que eu não consigo. Primeiro tem que ver, a nova parceria me quer, porque ele vai perder o associado dele pra mim. Então engloba, mas assim, resumindo na sua, Arthur, no seu questionamento, falta hoje eu conseguir atingir mais municípios, mas passo por passo, para onde eu chegar, eu realmente atender. Isso é muito, muito bacana, porque a gente tem falado muito aqui também sobre o seguinte, os primeiros passos, né? Muitas vezes o cliente que vocês recebem, o consumidor final, ele não tinha nenhum plano de saúde. Ele está entrando nesse mundo de se convencer a fazer, a ter esse benefício, manter esse benefício no orçamento familiar dele e ao longo da vida dele, inclusive, poder fazer os upgrades que ele precisa. Então você também está pegando um público que é um público que vai ser doutrinado em relação ao plano de saúde. Muitas vezes a pessoa fala assim, é interessante você fazer um investimento mais alto em plano de saúde. Começa por onde dá. Faça para não deixar de ter o plano de saúde, né? E aí você vai aprendendo com isso e vocês também têm esse benefício do upgrade, né? De melhorar, sim, né? Sim. A própria empresa, né? Para onde que a empresa pode ir? A empresa está conquistando, a empresa não está andando para trás, ela está andando para frente, conquistando cada vez mais. Quanto mais pessoas beneficiadas, maior o crescimento da empresa. Sem dúvida. E esses hospitais também, né? A gente tem visto isso recorrente aqui pra gente. Exatamente. Esses verticais, né? Como vocês falaram. Hoje eles têm uma realidade. E a realidade muda a todo instante. Então isso não quer dizer que daqui a pouco você também não tenha esse hospital, né? Sim. Porque sim. A palavra de vez hoje é a classe popular na ascensão novamente. Que é uma coisa que ninguém queria, tá? Né? Eu acho engraçado, coisas que eu escutava, né? O sênior, por exemplo, você tem que saber trabalhar. Quem é a sua rede referência, quem são os seus prestadores, com quem você trabalha. Mas durante muito tempo, o sênior era um vilão no mercado de plano de saúde. Aquele que é mais caro, aquele que tá Isso. toda hora Vai- na consulta. vai Não, ele era um Chegou vilão. em 59 anos, pronto. O corretor não quer mais vender, o cliente não sabe quem procurar, porque grande parte das operadoras não tem força própria de vendas. Daí foi muito engraçado, a gente sofreu muito isso. Tem a Cris... operadora que não está pagando, ou sabe, corretor acima, né? Quando ele põe lá um cliente acima de 59 anos, então simplesmente a força de vendas para. E se não tem uma força interna de vendas, também E o engraçado, então, daí quando a gente foi para São Paulo, que a Uniosp, ela era só ABC. Daí quando a gente foi, assim, para eu fazer algo eu tenho que acreditar. Eu falo que eu levo a Uniosp, as operadoras que eu já trabalhei, como se fosse minha. Às vezes eu escuto, nossa, mas você tá brigando, não é sua, você pode sair. Eu posso sair. A Unesp não é Eu sua? Não. Peraí, né? Agora, porque assim, eu sempre soube que a Uniosp era sua, Quase, Kátia. porque eu mando na área comercial e mando daquele jeito, certo, errado. Já escutei, você não é diretora comercial, você é financeira, é da área médica, porque tem coisa que não adianta. E eu falo, não dá. Atitude de Tem dono, coisa, né? Você tá resolvendo atitude na ponta, de né? dono, às vezes eu falo Você sabe que existe uma fase antes da Kátia e equipe e uma fase depois, né? Porque se a Uniosp hoje, eu vejo isso pelo lado do mercado, né? Então, se hoje a Uniosp tem todas as vidas que tem, em função da equipe que a Kátia trouxe. A gente já fez alguns podcasts aqui que outras pessoas de outras, né, áreas que são até concorrentes, quando a gente fala, porque a Kátia, todo mundo surgiu aqui na mesa umas 5 ou 6 vezes o seu nome. Ai, que bom. Às vezes não vão falar bem, não, E porque eu- eu sou a pessoa do não também, Mas, viu? mas Aqui falaram é bem, positivamente. falaram bem. E eu até naquela época eu ainda falei assim, ô Arthur, tem que trazer a Kátia, mas quem é essa Kátia, né? Eu ficava pensando assim, essa Kátia é poderosa, e é poderosa mesmo. Sabe, eu acredito no que eu faço e eu amo o que eu faço. E É. aquilo que eu não fizer na minha área, alguém vai fazer. Quando a gente veio pra São Paulo, Como é que é você tinha um slogan hoje que você me falou? A hashtag. pensando bem, na Uniosp tem. Isso é. Tem, isso porque aí, assim, esse slogan ela é bom. tem. E foi a gente Essa que criou, né? hashtag, Quando a né? gente chegou pra São Paulo, eu falei, pra pensar, num treinamento saiu assim, eu pensando, se você primeira coisa, erro do corretor muitas das vezes, ele não pode pagar, não julgue. Como é que tem aquele ditado, Arthur? Pela embalagem, como é que é? Não O julgue o livro pela capa, Exatamente. nos menores frascos, Frascos são os os melhores melhores perfumes.
E a Uniosp, do que a gente estava falando que eu perdi? A gente estava falando sobre essa questão da entrada, de quem não tem um plano de saúde, entrar, adquirir, acreditar, começar a fazer parte Então, disso. e quando eu vim para São Paulo, eu sabia, educação. tinha acabado de estar com uma nova direção, saiu para um produto popular, mas assim, acabei de dar aquela arrumadinha, quem somos nós? Porque tinha uma Uniosp, existe uma nova Uniosp de 6 anos para cá. Quando eu fui para São Paulo, eu falei, eu vou brigar com o Leão, mas eu tenho que ser boa naquilo que eu faço. E por que eu tô falando isso? Lembrei. O sênior, durante muito tempo, ele foi visto como um vilão, para quem não sabe trabalhar, para quem é aventureiro. Eu vou credenciar tal hospital porque eu vou vender muito. Com o meu custo, se eu credenciar aqueles hospitais que a gente falou no começo, eu arrebento de vender. Mas eu vou manter essa estrutura? Não vai manter. Ou eu só vou Você não dura vender, um ano. encher a carteira, quando o cliente vai usar, você não compra usando. A grande verdade é, para e pergunta, quantas vezes você foi internado? A grande maioria, nenhuma. Febre de criança, quando você vai usar, não tá. E o sênior era muito vilão, dá muito custo, porque não sabe trabalhar. Quando nós fomos para São Paulo, ninguém queria, o vilão da história, o sênior, todo mundo começou a atacar de sênior. Eu falo engraçado, eu falo, tô no caminho certo. Eu também copio o que é bom, mas eu copio e melhoro, né? Não dá pra ser Todo mundo mais... começou a atacar de sênior. Atacar de sênior. Eu falei, tá dividindo muito bolo, acaba ficando muito farelo, vamos atacar de Alto Tietê, certo? Não tem ninguém no Alto, não tem ninguém, é exagero da minha parte. Algumas operadoras, mas não tem esse frente de batalha que tem em São Paulo. Porque São tem Paulo no centro. você disputa corretoras, e aí eu não gosto disso. Eu não gosto da palavra. Eu falo pro meu gestor sempre assim, chegar numa corretora e falar, me ajuda? Me ajuda? Porque quando você vender, existe todo um comissionamento, que isso é uma coisa muito importante, que pesa para uma operadora. Não, me ajudar, não. Me ajuda, vende meu produto. Não. Eu tô te ajudando, levando uma oportunidade que às vezes você não sabe que tem. Eu tô te ajudando Aumentar e te a sua explicando. carteira. Exatamente, porque mais você vende, se o cliente usar, ele vai gostar e vai indicar mais. A melhor indicação é o próprio cliente. Ou aquele que não usa. Fiquei pagando 10 anos tal produto, nunca usei, olha quanto eu gastei. Gastou não, eu sempre falo, investiu. Mas às vezes as pessoas falam, olha quanto que eu gastei. Tá, você tá comprando e não tá... As pessoas falam, né, gastando e não investindo. Tá, você não usou, você não tá pagando tanto assim. Daí fomos pro Alto Tietê, porque lá tem excelentes plataformas, tem as pessoas ou também do nosso nicho, né, de produto popular, ninguém queria. É longe, você pega... Algumas estradas não tão legais, o aplicativo te coloca nos caminhos que fala, caraca, como é que eu saio daqui? E a gente trabalhou lá com excelência. Veio muita gente na cola, e que eu escutei do próprio dono de corretora chegar e falar assim pra mim, ninguém vinha aqui. Agora que que o meu gestor tá na linha de frente, então eu sempre falo, se você vai fazer, faz o que gosta e com excelência. Porque se você não gostar, imagina tudo isso que eu e o Arthur falamos, é muito cansativo, Emerson. Eu tenho que atender, a pessoa está com risco de morte, o contrato não chegou na operadora, é o cliente que omitiu, como eu falei, ele é muito mais, às vezes, informado do que o próprio corretor, ou é o corretor que não estava com preparo e vendeu errado. Você fica sentado naquele negócio que borbulha o dia inteiro. É muito cansativo. Se você não fizer o que você gosta, você não fica nessa área, em qualquer área, né? Se você não gostar, ou você Não vai fazer, pra frente. Não vai. ou você faz mal feito. Você tá Faz de enganando qualquer alguém, jeito, ou quem tá do outro lado, ou você mesmo. Ou E é você o vai que eu fazer sempre mal falo, feito. Saúde é um mundo muito à parte, né? Então, corretor que não pesquisa, que não se informa, que é o que eu sempre falo. Ele vai ser mais um aventureiro que não vai aguentar um ano, dois nesse. E a aventura nesse custa ramo. caro. Custa. Ela Porque custa aí cara volta. financeiramente por uma operadora, porque você vai ter que dar o atendimento, seja de R$200, seja de 2 milhões, porque tem cirurgia, a gente até pegou um caso recentemente, né? Bom, enfim, é melhor a gente não falar. E assim, você conta com uma coisa, eu vou ser meio prática, vamos falar arroz com feijão, você falou que eu posso. Pode. Tá, daí eu tô trazendo uma empresa que a fatura custa, sei lá, R$120 mil no mês, para todos os funcionários. Daí alguém com uma omissão, com uma inverdade, vamos falar aí como você acha que deve falar,
Se eu pago 120 para a empresa paga 120. Alguém esqueceu que tinha uma coisa. Esqueceu. Eu vi uma coisa parecida hoje, eu esqueci. Falei, oxi, Esqueceu. 8 anos de esquecido. presente, você esqueceu, não passa mal, esqueceu, não toma medicação. Daí, assim, a fatura custa 120 mil, mas um caso seu já tá me custando 400 mil reais. E tem coisas desse porte, nós sabemos bem disso. Acontece. Então, assim, você fala, milagre eu não vou fazer. Eu tô de pé porque eu tenho toda uma estrutura, porque a gente quando fala de uma operadora, você não tá só, uma operadora tem que, mas e o cliente que não usa? Para eu manter uma operadora, eu tenho os parceiros, eu tenho os colaboradores, eu tenho a estrutura física, eu tenho, não é só médico, um operador de plano de saúde. É um grande condomínio, né? Exatamente. Um É quem enorme atende o condomínio. cliente, é quem cadastra, é quem faz o pós-venda, é muita coisa. Então, assim, não dá pra eu pegar uma fatura de 120 no primeiro mês, eu esqueci, essa sua cirurgia tá me custando 430 mil, 300 mil, 500 mil. Porque existe, pra quem não entende, vai falar, não, ela tá exagerando. Não, tem Não cirurgias muito caras. E o pior de tudo isso é o prestador na ponta, que muitas vezes, por não ser verticalizado, não ser próprio, ele vai começar a educar o cliente de uma maneira errada, para pressionar o cliente, a pressionar a operadora a fazer Porque a ele cirurgia. quer o lucro dele. É claro. É lógico. Seja Porque o que... ele sabe que ele é um dos únicos naquela determinada região que faz. Então ele vai jogar um preço melhor do que o concorrente dele e ele vai obrigar, porque aí entra a questão médica. Então você vai ter o médico que já ganhou a cabeça do beneficiário. A gente voltou pro tiro e porra de bomba. Voltou. Agora o médico está na linha. Aham. É. Porque chega lá, manda internar. Chega lá sem necessidade, né? Ele criou É. todo um psicológico no beneficiário. E A assim, gente tem um caso real aqui, posso falar? Da enteada da Cris. Ela já não tinha mais nada, uma outra operadora, não vamos citar o nome, por ética, mas assim, a garota já não tinha, jovem, bonita, ela ligou pra Cris e falou, tia, eu não aguento mais que aqui eu não tenho mais nada. Mas é isso que o Arthur tá falando. Até médico interrompi sem queria. querer, mas assim, vamos protelar, porque mais tempo você ficar internado, mais eu tô ganhando. Meu Deus, a gente tá falando de saúde, de vida. A gente tá falando de um comércio que as pessoas estão lá para ganhar dinheiro. Seja clínica, hospital, seja o que for. É bem isso. É negócio. E tem gente com consciência e tem gente que assim, ligou pra ela e falou, me tira daqui, eu não tenho mais nada. E realmente os exames estavam zerados. Fica mais um dia, aí não é hotel. a operadora entrou em contato com o hospital, que a gente conhece dentro da operadora, enfim, que ela estava no hospital credenciado. E aí a operadora entrou em contato, a alta saiu em 2 horas. Nossa, ficou boa! Ficou, Milagre no plano. Milagre no hospital. Acabou de liberar, né? É assim que funciona. Mas você viu, deu pra entender como assim, É você muito que não é jogo da de área, cintura, é né? muito jogo de cintura. Fala, paguei o plano de saúde e não foi atendido. Opa! E se fala isso de Uniosp, eu É fico que você brava. não sabe, mas você já sabe dançar vários tipos de música. Você é uma boa dançarina. Porque olha o jogo de cintura que você tem que ter. É verdade! Não é? Falei, meu Deus, ele vai vir contra. É verdade, eu tenho um jogo de cintura. Como é que é aquele negócio daquela época lá do Bamboleo? É isso! Como é que é o nome desse grupo? Era... Não sei. Kaoma, eu sei. A Letícia sabe. Letícia qual que era? Não, mas era o que ritmo que é esse? Lambada! Isso. É só lambada aí. É só lambada. Lambada As na pessoas Podnext. falam, plano de saúde é tudo rico. Gente, se você imaginar o que é uma estrutura de uma operadora... E o quanto sobra, né? E quantas vezes não sobra, né? Exatamente, Porque às vezes quanto você não sobra, exatamente. quando não... É que é onde eu falo, você tem que estar numa operadora que tem uma estrutura financeira para segurar, rendendo ou não, tendo lucro ou não, eu tenho que estar lá, porque a vida não espera. Exato. Não vai importar, eu não tinha dinheiro para pagar médico, não tem isso. Então, para quem tá do lado de cá e para quem tá do lado de lá, eu acho que é hora de você olhar quem é, pesquisa. Não é nacional, mas você sai de casa? Outro dia eu escutei, né, uma pessoa falando, não, mas acontece que minha bicicleta quebrou, foi através de um corretor, ele estava todo nervoso, porque ele não sabia que ele não ia ter atendimento, mas assim, ele não ia pagar o plano de saúde, que ele ia pagar a bicicleta. Resumindo, você tá nervoso com o quê? Ou eu conserto a bicicleta ou eu pago o plano de saúde. Então, saiba, pesquise, a operadora que você está entrando tem estrutura financeira para segurar? Porque tem que ter muito
vamos falar, quase que eu soltei uma palavra. Coragem. Coragem, perfil, dinheiro pra você segurar, porque você não vai falar, entrei e não usei, olha que lucro eu dei. Você não usou, mas seu colega usou, seu vizinho usou, seu parente usou, alguém que você nunca viu sabe usou. Que isso eu já ouvi muito, né, lá nas carteiras dos metalúrgicos, né? Não, mas por que eu vou pagar um reajuste, né, de 10%, de 12%, se eu não usei o plano? Eu falei, tá, mas e se você tivesse um câncer? Aí a pessoa parece que liga uma chave, né? Você fala, tá, mas você já imaginou se você tivesse que usar e a pessoa que usou não estivesse usando? Ela ia pagar pela sua conta, não é isso? É um condomínio. Então tem que entender isso. Aí muitas vezes a gente acaba levando o cliente a entender esse método de rateio, né? E é bem isso que a gente passa, né, no dia a dia, né? A gente já chega quase no final, mas a gente não pode terminar sem você me contar quais são os produtos, os principais produtos que estão hoje na sua prateleira. Da hashtag, pensando bem na Uniosp, tem? Que é a vinheta que vai entrar ali, a prateleira da Uniosp. Primeiro, Nexo Adesão Uniosp, é o primeiro. E fala as vantagens de um produto de adesão, Então, entidade você sabe que de classe. ele é garoto de programa? Sabe não, o que é de programa. Deixa eu falar uma coisa. Falando da Nexo, entidade de classe, produto de uma administradora, ele não falou pra mim o que falta? Falou. Falta ele querer só eu de produto popular, vender só o Uniosp Tome, em todos os meus 21 municípios. Não, mas aí eu volto. Eu nos só olhos. tenho Aí, produto agora faça propaganda. E olha, o melhor, não vou falar o pior, o melhor da história é que a Nexo, ela é fechada em produto popular. O Arthur é muito daquilo que a gente conversou outro dia no telefone muito, a gente pensa muito igual em relação a algumas coisas do nosso mercado, de coisas que as pessoas não acreditam e a gente acredita, mas para você acreditar aquilo que eu falei, você tem que ter bala. Porque você vai fazer 1 ano, 2 e já tá ganhando, não, você leva 5, 6 anos. Demora, né? Demora. E em termos de administradora, o Arthur é campeão em todos os sentidos. Vai vir a pessoa com a pré-existente totalmente declarada. No ano que vem eu vou transformar o Uniosp em um produto nacional, né? Era isso que faltava. É que eu não sabia se eu podia falar. O cara compra o Uniosp, mas ele inclui outros. Olha aí. Pequenos aditivos ali, né? Que aí ele acaba tendo um atendimento nacional, mas dentro da municipalidade ele vai usar exclusivamente. E o cara que já tem o Uniosp hoje, ele fala, quero ele vai incluir eu posso fazer novos... o upgrade. Exatamente. As novidades que ele tem aí da Nexo pro ano que vem, a gente falou muito essa semana sobre isso. É uma coisa fantástica, é uma alternativa que encaixa naquilo que ele falou. Eu só tenho 21 municípios, mas ele tem um produto que não é uma venda casada, isso é proibido pela ANS, mas assim, eu tô te oferecendo o carro, você comprou, ok, você quer fazer o seguro? Porque se você não quiser e você for roubado, eu te alertei, e é meio isso que ele vai fazer. Você quer instalar o hack de teto? Entendi. É um benefício que a pessoa pode É um escolher benefício, eu quero ou não quero, porque a venda casada ela não existe. E é uma venda posterior também dentro de uma carteira que você já tem. E depois vai parecer aquele papo de mãe. Eu te avisei. Olha quanto custava esse produto novo dele. Olha quanto custava. Tipo, mãe, eu avisei, não faz. Deu errado? Tava avisado. Então isso que ele que tem pro ano que vem, eu até venho junto com ele mesmo, né? A gente precisa gravar uma campanha com vocês dois juntos. Porque foi numa mudança, né, Kátia? Que você também me apresentou esse tipo de modalidade que eu já via, né? E aí a gente foi evoluindo isso, né? Aos poucos. E aí agora acho que chegou no momento E é uma alternativa ideal. Que você casa uma coisa com a outra e atendimento... Se você tiver um plano de saúde, você tem que ter um atendimento, mas você pode ter o plus. É o banco de couro do carro, é ter o rádio, é ter o vidro lá. Dá pra ter um negócio com laboratório Fleury e por aí vai. Calma. Mas vamos lá. Mas, gente, pelo amor de Deus, não é o negócio com o laboratório Fleury. É num produto a mais, pelo amor de Deus. Da é Nexo. uma brincadeira. Exatamente. É da Olha que já estão tocando os telefones. Tá, deixa eu falar. Da Vai hashtag. Lá, hashtag. Olha pra câmera da verdade e me conta pra quem tá em casa quais produtos você tem, benefícios. Pensando bem, a nossa hashtag na Uniosp tem você pensou no produto pessoa física? Eu tenho. Você pensou na administradora? Eu tenho. Você pensou em querer um produto por entidade de classe? Eu tenho. É anexo? É o Arthur? É parceria?
é pé no chão, é igualzinho a Uniosp, só vai oferecer o que pode cumprir. É importante. Procura com quem você está comprando, entenda seu produto, vê quem está te vendendo. E a Nexo, não tenho o que falar, não é porque eu sou um parceiro muito antigo, mas só é um parceiro antigo porque faz as coisas certas. Mas em relação à hashtag, pensando bem, na Uniosp tem. Você quer pessoa física? Tenho. Você quer familiar? Tenho. Quer sênior? Tenho. Você quer PME, pequena e média empresa? Você pensa que sua empresa tem 2 vidas, 3 vidas, não pode? Tem, né? Porque o Arthur tem anexo e ele vende todos os A empresa tem uma vida, a Uniosp tem também. A Uniosp tem também. E tudo aqui é através da anexo, tá? Você precisa de PJ, que são as empresas maiores, acima de 100 vidas? Temos. Então, pessoa física, familiar, sênior, PME, pequena e média empresa, PJ, mais de 100 vidas. Produto por administradora, anexo. Aliás, tudo que eu tô falando, o Arthur tem, entende, entrega o que promete. E parceria é tudo. Exatamente. Não digo que não acontecem coisas no percalço, mas se acontecer, pra quem que eu ligo? Se eu bati o carro, eu ligo pro meu seguro. Aconteceu alguma coisa? Liga pro Arthur. E o Arthur liga pra gente. Exatamente. A gente liga pra Uniosp, a Uniosp vai lá e resolve. O Arthur tem linha direta com a presidência, com o nosso CEO, comigo que sou diretora comercial, com a gestora Cristina. Então, assim, o que aconteceu? É uma coisa boba, esqueceu do aditivo, ligou pra Cris, vamos resolver, me dá prazo. É um pouquinho mais difícil? Liga pra mim. Tá pegando? Vamos ligar pro CEO. Tem comunicação. Tem comunicação. Não importa o que e qual porte, o tamanho. Eu digo que não tem probleminha e problemão, porque o meu probleminha, pra mim, é um problemão. E quando chega em mim, você fala, nossa, mas isso é tão fácil. Fácil para quem está escutando, para quem está vivendo, o probleminha é problemão. E você sabe, Kátia, no ABC hoje, é o que mais está fazendo falta é essas linhas de comunicação. Porque muitas operadoras que cresceram, a própria Uniosp, que é do ABC, que não perdeu esta cultura, a gente tem visto aí várias empresas que estão precisando desse resgate de comunicação, porque perderam isso com as atuais operadoras que estão, né? E quando eu chego nas empresas e eu falo, tem essa linha, direta, ou com a nossa equipe, ou direto com a equipe Uniosp, a gente vai abrir 2 canais, a empresa fala, nossa, voltei a ter o que eu tinha há 10 anos atrás com outra operadora, que hoje eu já não tenho mais. Então isso é super importante, principalmente para o mercado aqui, que é um mercado que gosta muito de atenção. É o famoso vendeu e sumiu, ou vendeu e assumiu. Exato. Porque tem aquele que vende e some, e tem aquele que vende e assume. Exato. Adorei isso aí. Ou eu que criei também. Eu Muito adoro bom, essas coisas. muito bom. Arthur, ou o famoso liga no apoio. Liga no apoio. Liga no exatamente. apoio. Liga Eu no falo saco. quem Liga não no tem saco. a resposta, saco. o gestor tem que ser muito treinado. O gestor tá na linha de frente, como eu te falei. A plataforma, a corretora, ela vende tudo. Meu produto, o seu, o dela, o dela. Daí eu chego lá, me ajuda, vende. Quando você me faz a pergunta, eu falo, liga no apoio. Eu olho e falo, então você não sabe a resposta. Porque o tempo que eu perder pra te falar, liga no apoio, eu já te dei a resposta. Exatamente. Não estou dizendo que o gestor tem que saber tudo. Ninguém sabe tudo, nunca. Mas se eu não tiver a resposta, só um minutinho, eu ligo no apoio. Eu ligo na operadora, porque eu sei todos Sabe os pra caminhos. quem passar, né? Sabe Do que ele tá querendo quem vai saber? resolver. É rede credenciada? É liberação? É exame? jurídico, É jurídico? Então, eu na condição, a Cris na condição de gestora, ela não tem que saber tudo. Os gestores não têm que saber tudo. E eu vejo alguns gestores que outro dia eu me meti de outra operadora. Eu falei, filhinho, pelo amor de Deus, você já falou 10 vezes liga no apoio, você sabe onde foi? Eu falei, você falou 10 vezes liga no apoio, o corretor não precisa de você. E olha que eu nem sou chefe dela. Chefe não, né? Líder. Porque chefe manda, líder o faz famoso junto. apoio ao corretor. Se você não Principalmente tiver- das é. seguradoras. Isso é maravilhoso. E daí Liga no você tenta apoio. ligar no apoio, Nossa. você não Você consegue. não consegue. Ah, não, Todas as você nossas liga, linhas você estão tem que ocupadas. ter 3 senhas. Você tem que ter 3 senhas, 10 tokens, senão você não vai ter acesso E quando você ao conseguir, você apoio. até esqueceu o que você tinha pra perguntar. É. E na Uniosp, quando eu falo, levo como se fosse minha de verdade, agora sem brincadeira de coração, eu sei cada problema onde resolver. E eles falam, né? Me chamam de João do Caminhão, porque eu sou muito Maria Homem. João no do Caminhão. sentido. Caminhão É, aonde, daí meu quando Deus eu do chego céu? toda fofa, negócio de coisa, de joia, de bijuteria, de relógio. Daí você olha, né, aquela lady, meu marido fala, convive com ela. O meu gestor fala, convive com ela. João do Caminhão. João do Caminhão. Kátia Maria 38. Não tenho Maria no nome, adoro o nome. Mas 38, Kátia Maria. gente. Eu sou 38. Kátia, é Kátia Maria 38, porque... Ela já chega passando por cima. Não, é assim, ó, quero saber, vou averiguar. Mas assim, não deixe de fazer o que é o correto. Atitude de Atenda dono. o corretor. Sabe uma coisa que eu falo muito, que eu amo falar?
Já passei por várias operadoras, tem gente que ama trabalhar comigo e tem gente que quer ver coisa ruim e não quer me ver. Comigo trabalha. E assim, e não pense que vou ficar ligando, para eu atender o meu corretor, que vai atender meu consumidor final, você tem que estar preparado. Pra então, poder... eu falo assim, se um corretor te ligar num domingo à noite, num sábado à tarde, não é para olhar e falar, Kátia, você tá num churrasco? Você tá na piscina? Você tá na praia? Não. Se alguém me ligar, eu desenrolo um problema, eu evito um problema e deixo o corretor e o cliente feliz. Atende o telefone. Gestor foi feito para atender telefone. Ah, mas é sábado e domingo. Não estou dizendo que você não tem hora de lazer. Mas eventualmente tocou, atende. Porque se a pessoa vendeu o seu produto, em primeiro lugar, ela acredita naquilo que você vendeu e que você colocou. E a gente vende porque o Uniosp atende sim. Quantas vezes você precisou e quantas vezes a gente falou. E ele tem livre acesso não só comigo. Toda vez. Então pensando bem, na Uniosp tem. Inclusive, vou acrescentar no meu hall lá, que tem um individual, atendimento. Porque não é, meu amigo, toda operadora vendeu, sumiu. E a gente vendeu, assumiu. Gente, não tem nem... Olha, sensacional. Vamos terminar esse podcast de hoje com essa não. alegria. Mas você já está convidada para voltar. Com certeza. E a gente vai gravar vídeos com a Kátia e com o Arthur, porque os dois são dois apresentadores. Cris, você está convidada para os comentários sempre. Sem café, hein? Sem café. Sem café. Vim para trabalhar. Foco no job. Depois do podcast, depois do podcast. Foco no job, foco no job. Em breve teremos mais. Se você gostou desse conteúdo, comente. Deixe seu comentário. Hoje a hashtag que vai subir aqui é a hashtag Pensando bem, na Uniosp tem. Pronto. Estamos felizes com isso, Arthur. Chegou aí quase no segundo tempo, Exato. na verdade, na metade do primeiro, mas chutou a bola pro gol, né? Mais uma vez. Ah, gente, olha, eu fico muito feliz de ter vocês aqui pra gente encerrar o ano aí. Esse vai ser o último podcast do ano e é pra gente encerrar aí com chave de ouro. Mas que acabe logo esse ano de 2022, pelo amor de Deus. Vem outro. 2023. Que os podcasts da Nexo sejam Pensando Bem Uniosp tem, Pensando Bem Uniosp tem, Pensando Bem Uniosp tem. Amém. Emerson, um prazer. Fixa a hashtag. Um prazer enorme estar com alguém com o seu nome, com o seu perfil, com o seu currículo. Além de agradável, super inteligente, sabe do que está fazendo. Prazer também, convite Sempre, do Arthur, porque assim, uma pessoa que eu tenho muita estima. Quando é que você tem estima? Quando a pessoa corresponde, eu falo, você tem que ser bom na hora que deu errado. Na hora que dá certo, eu não preciso de você. É isso aí. Amigo tem um monte. A hora que deu errado, quem tá do seu lado? E o Arthur é o cara que deu errado. Arthur. Eu ligo, mando mensagem. E o cara tá lá. E o inverso é verdadeiro. Exato. E assim, então, eu tô muito feliz de estar aqui. Eu te avisei que eu falava demais. Você falou, isso é bom. Tá mudando de ideia que eu tô vendo na sua cara. Tô não. Eu tô vendo. não. Tipo assim, Kátia, para, pelo amor de Deus. Não. Acabou. A gente tem mais um. Olha pra câmera central, manda um beijo geral e sobe a vinheta. Vai lá. Pode mandar beijo, subir vinheta, tudo que você quiser. Falando da Uniosp. Pensou, hashtag. Pensando bem, na Uniosp tem. Aê!